Paz do Senhor, amados, espero que vocês estejam bem e na paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, eu estou aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor e o tema que eu quero tratar hoje é um tema que ninguém gosta muito de abordar. A gente gosta de falar sobre casamento, sobre amor, a gente gosta de falar sobre as bênçãos do Senhor, a gente gosta de falar sobre assuntos que fazem o nosso coração bater mais forte. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a morte. Eu quero falar sobre esse assunto que traz tristeza no nosso coração, que faz as lágrimas rolarem saltarem nos olhos, rolarem no rosto com tanta facilidade e que traz dor no nosso coração. E sabemos, todo mundo sabe aquele ditado popular, né, que diz que é a única certeza que nós temos na vida é que um dia todo mundo vai morrer. E vai mesmo. Nós não sabemos o dia, não sabemos quando, e se soubéssemos, talvez a gente se prepararia um pouco melhor para a despedida, para a nossa despedida ou para nos despedirmos de pessoas que nós amamos. E essa semana eu me despedi da minha avó que me criou, ajudou a minha mãe na minha formação, na minha criação, sempre cuidou de mim, nós sempre moramos juntas. E foi muito difícil, está sendo muito doloroso, por isso até a minha ausência aqui da semana passada, que foi na quarta-feira que aconteceu o incidente com ela e até, enfim. E isso me fez meditar e falar e trazer esse tema hoje para a gente conversar um pouquinho. E a palavra do Senhor é perfeita e ela sempre tem um refrigério, sempre tem uma direção e uma resposta para a nossa vida, para as nossas celeumas, para as nossas aflições diárias, né? O Senhor, ele é perfeito, ele é maravilhoso. E ele sempre na palavra dele terá a resposta que nós precisamos para qualquer que seja a fase ou a carência que a nossa alma esteja precisando de um consolo, de uma resposta. E a palavra que eu gostaria inicialmente de meditar, de ler, compartilhar com vocês, está em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde o apóstolo Paulo, se você for lendo o capítulo 15 inteiro, o apóstolo Paulo, ele fala acerca da ressurreição, do valor da ressurreição, se realmente há ressurreição, né, sobre a morte. Ele vem falando, inclusive até um pouco do capítulo 14, o apóstolo Paulo já vem falando que o pecado entrou por um homem e a ressurreição também por um homem, né? E o apóstolo Paulo vem, então, falando bastante sobre a morte e a ressurreição, que o pecado gera a morte, né? E entrou através de Adão. E Jesus é a ressurreição e a vida. E aí, no versículo 54, é onde eu quero me apegar com vocês, está dizendo assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E é lindo de pensar exatamente nisso. Esse versículo 54, o começo, tragada foi a morte pela vitória, e onde está a morte o seu aguilhão, que ele faz menção dos textos de Isaías e Oséias, que eles falam exatamente isso, que o Senhor Jesus, quando ele viesse, o Messias, quando ele viesse, que ele aniquilaria a morte. Porque Jesus, ele venceu a morte com a morte.
Ele venceu a morte com a sua morte na cruz. Então, para muitos, a gente acha que a morte é o fim. Nós achamos que quando alguém morre, acabou. Achamos que quando a pessoa fecha os olhos aqui para esse corpo corruptível, para essa matéria que ela é tão sensível, né? Que de repente é um piscar de olhos e deixa de ser. A morte, a gente acha que ela acaba, ela põe fim a uma história, uma trajetória. Mas pelo contrário, a morte física, né? Quando nós terminamos aqui o tempo que o Senhor ele determina para a nossa vida, é como se fosse um portal, uma porta para a verdadeira vida. Porque aqueles que estão em Cristo, aqueles que reconheceram e creram no Senhor como seu Salvador, eles simplesmente desligam desse tempo aqui que é passageiro, onde nós somos peregrinos por esta terra, onde Hebreus fala isso, e é tão maravilhoso, né, quando ele faz essa afirmação, da forma que é feita essa afirmação, e nós passamos exatamente para desfrutar e ir para a nossa terra prometida, para onde Deus falou, Jesus disse que iria para nos preparar morada. Então, a morte, ela é o portal que nos leva para a verdadeira vida. E é muito interessante de observar como Jesus abordou de diversas formas o assunto morte. Porque é assim que a gente tem que tentar enxergar as coisas, sabe, amados? É lógico que o meu coração está de luto. Eu acabei de sepultar minha avó, eu sepultei a minha avó ontem. Mas eu fico pensando pela perspectiva do Senhor. Eu fico olhando e falando, Pai, eu sei que a minha avó aceitou, eu estava junto com ela quando ela fez a sua profissão de fé, quando ela disse com seus lábios, quando ela ardentemente clamou pelo Senhor e falou que entregava a vida nos teus pés, ao seu altar, aos seus cuidados, Pai. E isso é tão lindo, é tão maravilhoso de você contemplar. E eu fiquei pensando, Pai, as diversas formas que o Senhor tratou acerca da morte. E eu não poderia deixar de falar alguns deles, porque isso seria até mesmo irresponsável da minha parte não falar. E aí, o primeiro deles está em... Peraí que eu preciso aqui, eu preciso para ficar mais fácil. Em Lucas, quando o Senhor Jesus, ele fala com pessoas que estavam seguindo, e aí um deles fala assim, a outro disse Jesus, né? Segue-me. E ele respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O que esse seguidor, essa pessoa que estava ali no movimento, Mateus fala que era um discípulo, mas fala assim para Jesus, deixa eu ir primeiro, espera eu primeiro sepultar o meu pai. Alguns historiadores e teólogos dizem que estava esperando dividir bens, esperando a herança ser dividida, para depois ir seguir Jesus. Outros falam que estava esperando o pai moribundo partir, para depois seguir Jesus. Mas Jesus, ele dá uma resposta muito objetiva para ele. E fala assim, olha, deixa aos mortos o sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus está falando? Oh, não, abandona a sua família e vem e me segue. Não é isso que Jesus está falando, mas Jesus diz assim para ele, deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. É assim, deixa aqueles que estão mortos espiritualmente cuidar aqui daquilo que já foi, daquilo que já não é mais, daquilo que já não vai mais trazer de volta o que já está com o Pai. Mas o que cabe a você, vai e prega o reino de Deus. Sabe por quê? Nós ficamos apegados a uma situação que já não é mais para as nossas vidas, que nós já não temos mais poder. Tem pessoas que passam muitos anos de luto, tentando entender o porquê, tentando pleitear com Deus ou guerrear com Deus, querendo uma explicação de Deus. Mas, amados, o fato é que o dia da morte vai chegar para todos nós.
Todo mundo um dia vai partir. Se não é hoje, vai ser amanhã. Até mesmo aqueles que Jesus ressuscitou, um dia eles partiram. Nenhum deles ficou para a semente. O único que ressuscitou e vivo está é o Senhor Jesus. Os demais tiveram que experimentar a morte física para que pudessem experimentar posteriormente a sua vida espiritual. E aqui Jesus está falando, olha, vai e prega o reino para esses que estão mortos espiritualmente. Deixa o que morreu fisicamente para ser sepultado por aqueles que não têm condição de cuidar do espírito. Mas você que tem, cuide do espírito desses que estão vivos. Você que está tendo discernimento, vai e fala do reino, para que esses não se percam, eternamente, mas para que haja salvação do espírito, porque a carne, um dia ou outro, ela vai perecer. E isso é maravilhoso quando você tem esse discernimento. Não adianta você ficar apegado a algo que você não tem poder, mas você pode ser útil para aqueles que ainda estão vivos. Quanto a você, vai e prega o evangelho. Quanto a você, vai e fala sobre o reino de Deus, porque Jesus está voltando. Porque Jesus, ele está voltando para cada um e logo mais ele voltará para toda a sua igreja, para todo o seu povo. E aí? Será que nós tivemos tempo para falar dele para as pessoas? Não perca essa oportunidade, não perca seu tempo, não deixe as pessoas passarem por você de forma que elas não sintam Deus na sua vida e não vejam Deus através de você e ouçam Jesus na sua boca. E aí Jesus ainda fala, e outro veio e disse, Senhor, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Quer dizer, eu até te sigo, mas deixa primeiro eu sepultar o meu, deixa primeiro eu me despedir dos da minha casa. E Jesus disse, ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Primeiro é o reino, depois vem as outras coisas. Primeiro é o reino, depois vem tudo mais. É lógico que existem situações que, isso eu não estou dizendo que você primeiro tem que ir para a igreja. Igreja física, lugar, não é igreja. Aquilo ali é simplesmente um lugar de você se reunir com outras pessoas para junto cultuarem a Deus. Igreja é você. Você é o templo do Espírito Santo. Então, você pode estar ali chorando naquele momento de dor e você está sendo igreja, você está sendo templo, você está buscando o reino de Deus. Não é para você diminuir, menosprezar ou simplesmente ignorar a sua dor, mas é para você não desperdiçar o seu tempo sublimando a sua dor e ignorando o reino de Deus. Jesus disse, primeiro o reino. Deixa aquilo que não vai ser mudado para depois e busca primeiro o reino de Deus. E ele diz assim, olha, morte não é só a cessação da vida física, mas é o andar sem fé, é o andar sem esperança, é o andar nessa terra, nesses dias, junto dessas pessoas e você não semear nada na vida delas. Para Jesus, lendo, você percebe que tem gente que está viva, mas está mais morta do que viva. E é exatamente essa advertência que ele faz. Esteja vivo, esteja vivendo, mas de verdade vivo. Porque tem gente que está mais morto do que vivo, porque está entregue aos seus deleites e caprichos e não está agregando em absolutamente nada no reino de Deus. Então, ele diz, vai lá e influencia aqueles que estão vivos. E deixa os mortos para os mortos. Mas aqueles que estão vivos e há esperança para esses, seja um influenciador. Depois você vai ver, em Lucas, mais para frente um pouco, ele tratando também com os discípulos que estavam sublimando ali, falando da catástrofe quando a torre de Siloé cai, desmorona, né? E mata também ali, acho que 18 pessoas de uma vez. E eles falando, nossa, mas olha que desgraça, que catástrofe, né? E mais ou menos Jesus, quando vai falar,
Eu acho que tá no capítulo 13, por ali. É só você andar um pouco. Você vai ver que Jesus, ele fala assim, olha, catástrofe, problema, tá dizendo, às vezes está nas situações que você cria dentro do coração. E ele diz assim, não é quem errou, não é quem fez mais certo, não são aqueles que falaram ou deixaram de falar. O seguinte é que todo mundo precisa se arrepender, porque senão estão mortos, porque senão não vai ter o que ser feito. Portanto, fala, diga, influencie, compartilhe um versículo, compartilhe uma pregação, ainda que não seja sua, mas deixa alguém ouvir o evangelho, porque às vezes você está salvando essa pessoa de um desastre na sua própria existência. E Jesus, o que ele quer, o interesse dele é que mais e mais e mais pessoas possam ser salvas e sejam às vezes salvas de desastres, não só físicos, naturais, mas desastres que às vezes acontecem dentro dos seus próprios corações. Porque você fica imaginando o que leva uma pessoa a se suicidar, se não um desespero de alma terrível. E às vezes a gente poderia ter falado ou amado ou acariciado um pouco mais. A gente poderia ter feito tantas coisas mais e a gente se calou, a gente se distraiu, a gente deixou de fazer. Então, não silencie, às vezes, o seu coração. Fale, compartilhe com alguém, diga o quanto as pessoas são importantes na sua vida, porque isso pode salvar a vida de uma pessoa. Você não faz ideia como é bom saber que você é amado, que você é importante, que você é respeitado. E Jesus nos influencia, nos impulsiona a fazer isso pelas pessoas. Quer outro exemplo? No João, capítulo 11, quando o Senhor Jesus ouve da notícia de Lázaro, seu amigo Lázaro. Quando Jesus ouve da enfermidade de Lázaro, Jesus não sai correndo. Jesus não sai desesperadamente para socorrer o seu amigo, sendo ele Deus. Não. Jesus fica ali no que ele tinha que fazer, não sai correndo, não se desespera. Ele deixa as coisas acontecerem. Até mesmo sendo recriminado por alguns, inclusive pelas irmãs dele, quando chegam, falam, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Você já ouviu isso de alguém? Se você tivesse orado, se você tivesse falado, se você tivesse atendido, talvez isso não teria acontecido. Se você tivesse investigado essa pessoa, se você, isso não teria acontecido. A palavra de Deus diz que não cai um só fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Você acha mesmo que nós temos poder para mudar o curso da nossa vida? Tudo está sujeito à vontade e à permissão do Senhor. E Jesus chega. E é interessante, eu sempre li esse texto de uma maneira. E hoje eu li de outra maneira. E eu espero que você também me compreenda quando você lê comigo assim. Versículo 32 está escrito: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33 está dizendo assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus não se agitou, não se comoveu e não chorou porque ele soube que Lázaro morreu ou porque ele tomou um baque quando ele viu o túmulo de Lázaro. Ele chorou e ele se comoveu quando ele viu a dor de Marta, de Maria e daqueles outros judeus que estavam ali. Jesus, ele se agitou, ele se comoveu, ele se compadeceu da dor daqueles que estavam vivos. Jesus, ele se doeu em ver a dor, está escrito, vendo-a chorar,
E bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se. E aí diz que, e perguntou onde o sepultaste? E eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E aí eles falaram, disseram os judeus, vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, para este uma gruta, cuja uma entrada tinha posto numa pedra. E Jesus ordenou, tirai a pedra. Jesus se agita e chora ao contemplar a dor de Marta, de Maria e deles. Você pensa que quando Jesus olha para a gente e ele vê a nossa dor, ele vê às vezes a tristeza da nossa alma, que ele vê as lágrimas tomarem conta do nosso rosto e ele vê o nosso abatimento, que Jesus também não se abate, que Jesus também que ele não se compadece de nós? Claro que sim, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos ama de tal jeito que ele venceu a morte na cruz. Que o Senhor Jesus pagou um preço, e um preço alto de cruz por nos amar, para vencer, para destronar a morte, para colocar ela debaixo dos pés dele, para que a morte não nos mate eternamente, mas para que seja somente um portal que nos leve para a eternidade juntamente com o Pai. Glória a Deus por isso, por Jesus ter nos amado, por Jesus ter se compadecido de nós e nos amar até o fim. Jesus, quando ele fala, quando ele faz isso, quando ele chora, quando ele vê, ele diz, Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Por que ele ia chorar? Se ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Se ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E você acha que Jesus saía ressuscitando todo mundo que morria? É claro que não! Essa ressurreição é a ressurreição eterna. Essa ressurreição é a ressurreição para a vida eterna. Glória a Deus! O Senhor Jesus me ressuscitou, te ressuscitou ainda nesta vida, porque essa morte natural, não nos mata mais. Aleluia! Essa morte não tem poder mais sobre nós, aqueles que creem em Cristo, porque Ele a venceu por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. E aí, a quarta ilustração que eu gostaria de fazer a vocês, que ele diz assim, os discípulos estavam conversando com medo, temendo, né? A perseguição romana e temendo que eles poderiam matá-los. E aí Jesus diz para eles em Mateus, no capítulo 10, eu já li esse versículo aqui uma vez, dizendo assim no versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus está dizendo, não tenha medo de morrer, não tenha medo daqueles que podem matar esse corpo, mas tenha medo daquele que pode fazer perecer a alma no inferno. Então Jesus ele faz uma distinção clara entre morte e morte. Ele faz uma distinção muito clara entre morte física e morte espiritual. E o que eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, se você quem crê em Cristo, ainda que você morra fisicamente, você não morre espiritualmente. Você vai para junto dele. Oh, glória! Dorme, mas vai acordar juntamente com a última trombeta quando ela soar e o Senhor Jesus nos levar para junto dele. Aleluia. Onde veremos, tem aquele louvor que eu disse do Voz da Verdade que eu amo. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei o meu amigo Paulo, mas primeiramente eu verei o meu mestre querido. Oh, glória. E essa é a minha esperança. Isso é o que às vezes acalma meu coração quando eu penso na partida, na distância, por um tempo não verei, mas eu penso, em breve verei. Em breve verei, porque o meu Senhor disse que a morte não mata quem crê. É só uma separação por um tempo. Logo, logo,
tudo isso passa. A palavra diz que tudo passa. Céus e terra passam, mas as palavras dele não passam. A morte que mata é a que faz o homem perder a essência da vida. A morte que mata é a que faz o homem perder o significado do amor. Porque a essência da vida é o amor. É o amor a Deus, é o amor ao seu próximo, é o amor por você. E se você se ama, trate de buscar a Deus. Se você se ama, trate de glorificar o nome do Senhor e de falar do reino dele. Como eu disse, Jesus não saía ressuscitando todo mundo, né? Porque senão, para quê? Esse dia vai chegar. Hoje, amanhã, depois de amanhã, precisamos entender que essa é uma ordem natural da vida. Mas Jesus não permite acontecer e nem ele fica inerte diante da morte espiritual. Então, esse discernimento, essa distinção entre morte física e morte espiritual, Jesus fez, ela é clara e você precisa ter isso bem claro na sua mente. E, desculpa, acho que vai acabar minha bateria. E deixar você entender que o apóstolo Paulo disse: tenho para mim que viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, meu amado, viva para o Senhor. E o dia que Ele te chamar, que você esteja pronto. Amando, respeitando, glorificando Ele em todo o tempo. Que essa palavra tenha sido útil na sua vida. Que essa palavra seja bênção na sua vida. Porque a morte não te separa mais de Deus, se você crê nele como seu Salvador. É só uma transição de um estado para o outro. Mas a morte espiritual, o Senhor Jesus sempre vai fazer você ressuscitar para que haja esperança de vida eterna na sua vida. Seja um agente do Senhor aqui, para que o nosso viver seja sempre Cristo e que a gente possa proporcionar isso para outras pessoas. Dê valor ao tempo. Valorize o tempo que você tem com as pessoas. Diga eu te amo para quem você tem perto de você, porque ele virá num piscar de olhar. Que Deus te abençoe. Ósculo Santo, fique na paz do Senhor Jesus, se Deus quiser.